Fique agora com um resumo do próximo capítulo da novela Te Dou a Vida. Mas antes, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe seu gostei se você gosta da novela. Terça-feira, 23 de janeiro, penúltimo capítulo da novela. Irene consegue destrancar o quartinho. A camareira a encontra e pede a seu colega que chame a polícia. Ela desamarra Irene, que chora feito besta. Gina engana Augusto e diz que agora não poderá ir na casa de seu pai, mas que mais tarde irá. Eduardo recebe uma ligação informando que encontraram Irene e quer interrogar. Eduardo diz a Chaves que Irene foi localizada, mas Miguel ainda não. Na delegacia, Irene diz que não tem culpa de nada e que foi vítima daquele homem. Ernesto vê a polícia na estrada e desvia o caminho. Augusto chega na casa de Nelson e todos comemoram seu aniversário. Ernesto para em uma área onde não há sinal e é muito quente e seco. Eduardo e um delegado interrogam Irene. Irene diz que não fez nada e que só se apaixonou e pergunta se isso é um crime. Eduardo diz que ela foi cúmplice de um criminoso, o ajudando com informações confidenciais. Irene diz a eles que ela e Ernesto estavam em uma cidade próxima. Ela conta que Ernesto queria se desfazer dela e que falou isso a alguém. Furiosa, Irene pede que prendam Ernesto e o façam pagar por todos os seus crimes. Helena diz a Nicolas que ele está bem feliz. Nicolas diz: "É que o meu papai é muito divertido." Os três se divertem juntos. Helena é informada sobre a prisão de Irene, mas que Ernesto ainda segue foragido. Augusto e Nelson chegam em casa e encontram uma carta de Gina. Nessa carta, ela diz que foi embora e pede ao pai e a Augusto que cuide de Maria. Nelson fica chocado e diz que sua filha é perversa e que foi capaz de abandonar sua própria filha. Nos Estados Unidos, Gina e Carlos passam muito bem e se envolvem. Eduardo diz a Chaves que seu avô ligou, dizendo que Inês foi embora e fica muito chateado. Na fronteira do país, Ernesto está sem rumo, completamente perdido e com pouca gasolina disponível no carro. No penúltimo capítulo, Pedro diz a Helena que Nicolas dormiu, pois ele disse que senão ela se chatearia. Os dois riem. Pedro diz que parece mentira os três estarem juntos e felizes e diz que se recorda da primeira vez que a viu e que não demorou muito para se apaixonar por ela. Os dois relembram tudo o que passaram e riem. Pedro pergunta se Helena renunciaria às suas comodidades por ele. Helena diz que é claro que sim e que pelo amor dele não tem preço e se beijam. Helena diz a Pedro que Irene foi presa e que declarou que Ernesto queria fugir para a fronteira. Pedro torce pela prisão do mau caráter. Ernesto ainda está sem sinal no telefone. Nelson diz a Augusto que não compreende o que Gina fez de abandonar a sua própria filha. Nelson chora e diz que tentou dar uma boa educação para Gina, mas fracassou. Augusto pede que ele não se culpe e diz que Gina é responsável por seus atos. Nelson diz que Gina é fria e calculista e sem escrúpulos. Nelson se sente culpado e chora por sua neta não ter mãe e diz: "Que péssima mãe a Maria foi ter." Augusto diz que Maria tem eles e que vão suprir a presença de Gina na vida da pequena. Ernesto acaba ficando sem gasolina em seu carro e fica furioso. No dia seguinte, Ernesto dormiu em seu carro e já está muito quente. Ele só possui uma garrafa de água e caminha pelas áreas secas. Abreu diz a Andréia e Horácio que Irene está surpreendida, pois pensou que não iria para a cadeia por ajudar Ernesto. Horácio pede a Abreu que ajude a sua filha a sair da cadeia. Abreu os revela que Irene possui provas contra Ernesto sobre a fraude da empresa. Andréia fica chateada pela filha ter ficado calada, mesmo sabendo do que Ernesto é capaz. Na cadeia, Irene se recorda de Ernesto a chamando de louca e diz que ele sempre achou que ela era isso, uma louca. Irene chora e lamenta o desprezo de Ernesto. Nelson fica chocado ao descobrir que Gina o roubou. Ele diz: "Que tipo de monstro a minha filha virou?" Ernesto caminha cansado e acaba bebendo toda a água que resta. Mais tarde, Ernesto começa a perder suas forças. Augusto e Rosa levam Maria à casa de Nelson. Nelson revela a Rosa e Augusto que Gina roubou todo o seu dinheiro da sua conta bancária. Augusto diz a Nelson que ele trabalhando recuperará seu dinheiro e terá até mais. Nelson é todo carinhoso com sua neta.
Ernesto está passando mal devido às altas temperaturas e à baixa umidade do ar. Ele acaba desmaiando. Depois, uma criança e seu pai encontram Ernesto e o ajudam, levando-o para sua casa. Anoitece. A polícia chega na casa do homem e o identifica como Miguel Fernandes, o fugitivo. Ernesto delira. Passa-se dias. No dia seguinte, Gina acorda com muita dor de cabeça depois de uma noite de cachaçaria e amor com Carlos. Helena visita Ernesto no presídio e ele pede perdão. Helena aceita as desculpas de Ernesto e ele pede que ela leve Nicolas ali para vê-lo. Helena nega e diz que não trará seu filho para aquele lugar e não quer que Nicolas descubra que ele foi preso. Ela diz que não tirará de Nicolas a boa imagem que ele tem dele e comenta que mentiu a Nicolas dizendo que ele foi começar uma nova vida no Canadá. Helena diz a Ernesto que Nicolas o ama e quer que ele mantenha esse carinho e, apesar de tudo, sabe que ele amou Nicolas. Ernesto diz que foi o único amor verdadeiro que sentiu. Helena pergunta a Ernesto por que ele roubou a identidade do verdadeiro Ribas. Ernesto diz que pelo desprezo de ser um Fernandes, que não valia nada e que queria ser como Ernesto Ribas. Helena diz a Ernesto que jamais teria se importado com sua origem e classe e se casaria com ele de qualquer forma. Ela diz que seguiria o amando se ele não tivesse agido tão mal. Ernesto chora e sofre.